coração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz.
Meus irmãos, boa noite. Pela graça de Deus, estamos iniciando mais um encontro virtual, promovido pela Confederação de Auxiliadoras da nossa denominação presbiteriana fundamentalista. Para quem não me conhece, eu me chamo Maria Goretti, sou daqui da Federação do Grande Recife. Atualmente, eu sou presidente da nossa Confederação de Auxiliadoras. Nós acabamos de ouvir um cântico maravilhoso, né, que diz que grande é o nosso Deus, e o nosso Deus, ele é grandioso de verdade. Vamos iniciar com uma oração agora? Oremos então. Senhor nosso Deus, Pai amado que estás nos céus, louvado, bendito e engrandecido, Senhor, seja o teu santo nome para todo sempre. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor para conosco, pelo teu cuidado, Senhor Deus, porque um dia, Senhor Deus, sem nenhum merecimento nosso, o Senhor escolheu nos salvar, escolheu, Senhor Deus, nos dar a grandiosa bênção da salvação. A grandiosa bênção, Senhor Deus, tão grande bênção. Nós te damos graças por isso, Senhor. Te damos graças, Senhor Deus, por esse trabalho, por cada pessoa, por cada família que nos assiste, que nos ouve nesse instante, Senhor. Muito obrigado por tudo. Dirige, Senhor, tudo que há de ser feito, Senhor Deus, aqui. Que esteja de conformidade com a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, o tema do nosso encontro é a suficiência de Deus, a suficiência de Cristo, né? Nós vamos ler apenas um versículo que está no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 7, que diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Miqueias 7, 7. Eu não vou falar um pouquinho aqui sobre esse versículo, mas eu não vou falar sobre a perspectiva do livro de Miqueias, de toda a história contada no livro de Miqueias. Isso pode ficar como uma tarefa de casa aí para cada um de vocês. O livro só tem 7 capítulos, então vocês podem ler toda a história do livro, tá certo? Eu gostaria de dividir esse versículo em 4 partes, aplicando ele mais para os nossos dias atuais, tá certo? Colocando esse versículo dividido em 4 partes, mais para o que a gente vive nos dias de hoje, tá bom? Então, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. O primeiro ponto seria eu, porém. O que exatamente significa dizer eu, porém? Eu, porém, significa dizer, meus irmãos, que para obedecer ao Senhor Deus, para fazer o que Deus me manda, espera que eu faça, em muitas situações que a gente vive, a gente vai contrariar muitas pessoas. Muitas pessoas, muitas vezes, podem esperar que a gente tenha uma determinada atitude sobre alguma determinada situação, alguma determinada coisa, mas em obediência ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor, eu, porém, vou agir diferente. Eu não vou fazer o que o mundo está esperando que eu faça muitas vezes. Isso quer dizer, meus irmãos, que é estar atento a tudo que nos rodeia a todo instante. Porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele nos coloca em situações muitas vezes que a gente é tentado a fazer determinada coisa que a gente sabe que não agrada ao Senhor. Porque, na verdade, todos nós sabemos quando a gente está contrariando a vontade do Senhor, quando a gente está fazendo alguma coisa que não deveria fazer, que o Senhor vai se entristecer com aquilo. Todos nós sabemos. Então, o nosso coração é enganoso. Então, nessas situações, são nesses casos que eu, porém, vou tentar fazer diferente. Eu, porém, vou tentar fazer de certa forma que Deus se agrade do que eu vou fazer, da minha decisão. Isso pode ser em várias situações, várias circunstâncias, várias coisas que nos rodeiam, que acontecem no nosso dia a dia, que podem nos provar a fazer isso. Mas eu, porém, não vou fazer isso ou aquilo, por conta de não desagradar ao Senhor. Significa que, em muitas situações, a gente vai andar literalmente na contramão do mundo, né?
O mundo que acha que tem o relativismo aí, que as coisas são relativas, isso ou aquilo é relativo. Ah, mas isso não tem tanto problema por conta disso. Aí muitas vezes fica mascarando um erro, uma determinada atitude errada. E aí não é tão feio, não é tão ruim fazer. Tá todo mundo fazendo, né? A gente pode escutar muito isso, mas todo mundo faz. Mas eu, porém, não quero fazer, porque eu sei que se eu fizer, eu estou errando, eu estou pecando, eu estou agindo, eu estou contrariando a vontade santa do Senhor. Então, esse primeiro ponto, ele fala nesse sentido, de que eu, porém, vou trabalhar, vou me policiar, vou tentar agir de forma que o Senhor não se entristeça com a minha atitude, com o modo como eu estou agindo. Eu, porém, em obediência ao Senhor, vou tentar fazer o que o Senhor me manda. Mesmo que seja difícil, em muitas situações a gente sabe que pode ser difícil. Mas eu, porém, vou me esforçar para isso. Primeiro ponto, então, eu, porém. O segundo ponto do versículo, olharei para o Senhor. Olhar para o Senhor é olhar para a cruz de Cristo. É olhar para o que o Senhor Jesus fez por nós. O sacrifício dele por nós. Olhar para o Senhor é não esquecer do amor dele, de Pai, de misericórdia, de bondade, de que, como eu falei na oração, sem nenhum merecimento nosso, por sua bondade, por sua misericórdia mesmo, o Senhor resolveu nos escolher desde o ventre de nossas mães, para que hoje a gente pudesse estar aqui nesse mundo, vivendo, sabendo que tudo aqui é passageiro, que a gente tem que ter paciência, a gente vai passar por tribulações, mas tudo isso aqui vai ficar. Então, olharei para o Senhor é não desviar o foco do Senhor, é não desviar o foco da cruz de Cristo, do que Cristo fez por nós. E a gente sabe que na vida da gente tem muitas coisas que podem fazer com que a gente desvie o nosso foco, né? Muitas vezes a gente está com um desejo grande de conseguir alguma coisa, um desejo grande de... Aí a lista pode ser grande, a lista ela é grande e ela pode ser bem variada, né? Porque pode ser um grande desejo de ter uma casa, de um casamento, um filho, um carro, um concurso. A lista pode ser enorme de coisas que a gente pode almejar. Então, qual é o grande problema? É a gente colocar todos os nossos esforços nisso que a gente tanto quer, e tirar o foco do nosso Deus. Olharei para o Senhor é saber que Ele está constantemente olhando para nós, olhando por nós. Então, a gente não pode, é um grande erro a gente desviar o nosso olhar do Senhor, colocando qualquer outra coisa que a gente queira como prioridade na vida da gente, como se fosse o foco da vida da gente. A gente pega o Senhor que estava no topo da lista das nossas prioridades e, muito sem querer, a gente vai botando o Senhor mais para baixo, colocando esse nosso desejo para cima, tomando o lugar que é do Senhor, da primazia do Senhor. E aí a gente começa a fazer coisas que talvez até sem muito pensar, sabe? Entristecendo o Senhor, a gente começa a negligenciar com as coisas de Deus. Então, alguns, talvez, assim, citando um exemplo, digamos que a gente tivesse uma regularidade na igreja, de ir para a igreja, para os cultos. Isso é só um exemplo, porque podem ter várias outras situações. Mas a gente tinha a regularidade de ir para a igreja. Assistia culto, ia para culto de oração, trabalho das mulheres, o que fosse, dos homens, dos jovens, não sei. A gente estava sempre envolvido. Mas aí depois a gente começa a mirar nesse nosso foco desviado. E aí a gente vai deixando as coisas de Deus para lá. Essa é só uma forma de trocar o foco, o olhar do Senhor para aquilo que a gente tanto quer. Então, eu olharei para o Senhor significa
olhar para a cruz de Cristo, lembrar do que Cristo fez por nós. O Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, o nosso socorro é o Senhor. O Senhor é a nossa rocha, é a nossa força, é o nosso libertador, é o nosso sustento. É maravilhoso a gente saber que o nosso Deus está pronto 24 horas das nossas vidas para nos ouvir, não necessariamente para nos atender daquilo que a gente quer, que a gente tanto espera, porque Ele é que sabe de todas as coisas, né? Então, olhar para o Senhor é confiar nele, sabe? Olhar para o Senhor é olhar para Cristo verdadeiramente, confiar, descansar no Senhor. Olhar para Cristo é isso, olhar para a cruz de Cristo. O Salmo 32, a segunda parte do versículo do Salmo 32, versículo 8, diz assim: guiar-te-ei com os meus olhos. Ele diz assim, o versículo todo diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Que maravilha! Que bênção grandiosa! O Senhor nos guia com os olhos dele. Então, não desviemos os nossos olhos da cruz de Cristo. Olhar para a cruz de Cristo. Olharei para o Senhor. Olharei para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor. É o Senhor que me cuida de mim. É no Senhor que eu quero olhar. É no Senhor que eu quero espelhar a minha vida, as minhas atitudes. É nele. Então, eu, porém, é o primeiro ponto. Olharei para o Senhor. É o segundo ponto. O terceiro ponto diz assim: esperarei no Deus da minha salvação. Eu, porém, primeiro ponto, olharei para o Senhor. O terceiro, esperarei no Deus da minha salvação. Meus irmãos, a gente sabe como é difícil a gente esperar, né? É muito difícil a gente esperar por qualquer coisa, qualquer situação, é difícil. Uma fila de banco, uma coisa que a gente almeja tanto, é difícil esperar. Principalmente nos dias de hoje, que tudo tem que ser muito agora, né? Tudo tem que ser muito imediato, tudo é muito urgente, tudo é muito rápido. Então, esperar é difícil, Mas, quando a gente vai para a palavra do Senhor, que a gente vê um versículo como esse, a gente não tem outra coisa para dizer, a não ser isso, que Ele está mudando que a gente diga, que espere nele. Então, esperar no Senhor é descansar no Senhor. Esperar no Senhor é saber que é Ele que está olhando por nós, Ele está cuidando de nós. A gente sabe que não é fácil em muitas situações, não é fácil, como eu já falei. É tudo muito imediato nos dias de hoje, tudo muito rápido, tudo muito imediato, tudo é para ontem. Mas a palavra de Deus diz: esperarei no Deus da minha salvação. Eu esperarei no Deus da minha salvação. Eu que controle a minha inquietação, eu que controle a minha ansiedade, eu que me controle com essa pressa, porque é no Senhor que eu tenho que esperar no Deus da minha salvação. A grande verdade é que na nossa vida a gente está rodeado muitas vezes de coisas, né? Que a gente pensa que a gente sabe das coisas, a gente pensa que a gente... eu quero isso porque isso vai ser melhor para mim. Isso vai ser melhor por isso e por isso. Isso é um grande erro, porque a gente não sabe de nada. A gente não sabe de nada, a grande verdade é essa. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, esperarei no Deus da minha salvação, meus irmãos, essa quietar. Essa quietar é dizer assim: Senhor, eu quero esperar em Ti, e esperar no Senhor de verdade. Por mais difícil que seja, né? Por mais que a nossa inquietação queira falar mais alto muitas vezes, mas esperar no Senhor vale muito a pena. Vale muito a pena porque a resposta vem dEle. E a resposta vindo dEle é a resposta certa. Porque enquanto a gente está pensando no amanhã, o Senhor, a gente está achando que amanhã, se isso acontecer, amanhã vai ficar melhor. Não, o Senhor já está vendo lá na frente. O Senhor já vê todas as consequências, o que pode ser, no que vai dar aquele desejo, né? E bom, muito bom, maravilhoso é quando a gente
quer tanto uma coisa e o Senhor nos concede aquela coisa, sabendo que aquilo vai fazer bem para a gente. Então, Ele nos concede. Então, esperar no Senhor, aguardar que o Senhor faça a vontade dEle na nossa vida. E quando a vontade dEle coincide com aquilo que a gente também quer, aí é bênção, né? É bênção dobrada, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Muitas vezes a gente quer uma coisa e Deus nos dá outra. Aí Ele está contrariando a vontade da gente, mas a vontade da gente não é perfeita. A dele é. Então, o versículo diz, esperarei no Deus da minha salvação. Então, vamos esperar no Senhor. Isso é um trabalho, isso é uma coisa que a gente tem que estar trabalhando, se policiando no dia a dia. Porque, como eu já falei, o mundo hoje é tudo muito rápido, é tudo muito imediato. É tudo muito assim... Hoje a gente tem um celular que é bom, é maravilhoso, daqui 2, 3 meses, um ano, ele está obsoleto. Já mudou, já não é mais. É tudo muito rápido nos dias de hoje, as mudanças, né? Então vamos esperar no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação é que sabe o que é melhor para mim. O Deus da minha salvação é que sabe, o Deus da sua salvação é que sabe o que é melhor para você. Descansar no Senhor, esperar no Senhor, é isso que Ele manda que a gente faça. Eu não teria aqui, certamente eu sei que você que está me ouvindo também não tem outra palavra diferente dessa para dizer. Porque vai dizer o que o mundo quer ouvir, não interessa, isso não é para o crente. O crente é para dizer, a gente tem que dizer aquilo que a palavra de Deus nos manda dizer. Então, se a palavra de Deus está dizendo, esperarei no Deus da minha salvação, então eu esperarei no Deus da minha salvação. Se a gente tentar fazer o contrário, como muitas vezes a gente tenta, a gente só quebra a cara. A gente só faz e se arrepende depois, porque a chance de dar errado é muito maior. Todos nós sabemos disso. Eu, porém, é o primeiro ponto. Olharei para o Senhor, o segundo ponto. Esperarei no Deus da minha salvação, terceiro ponto. E o quarto ponto, o meu Deus me ouvirá. O quarto ponto, o meu Deus me ouvirá. Ah, meus irmãos, como é certo que o Senhor nos ouve. Como isso é absolutamente certo. Tem um cântico que é muito conhecido de todos nós e que eu gosto muito desse cântico, que eu acho que todos vocês conhecem, que é Fala minha alma ao Cristo. E o refrão desse cântico diz assim, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Meus irmãos, sinceramente, quando eu canto essa música, quando eu canto esse hino, eu sinto como se o Senhor estivesse aqui, no meu ouvido, dizendo, Gorete, você tem um Salvador. Eu sinto isso verdadeiramente toda vez que eu canto essa música, esse hino, né? Eu tenho um Salvador. Então, o meu Deus me ouve, o meu Deus me socorre, o meu Deus está pronto a cuidar de mim a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Eu lembro que uns anos atrás eu passei por um problema, um determinado problema. Sabe quando você está tão envolvido dentro daquele problema que você olha para um lado, olha para o outro e você não vê como resolver aquilo? Parece que não tem saída aquele problema. Era assim que eu estava me vendo naquela situação. Eu sei que eu tenho várias situações na minha vida pessoal que o Senhor me ouviu. O Senhor me ouviu, o Senhor me atendeu. E eu sei que vocês que estão me ouvindo agora nessa noite também têm. Eu gostaria de citar somente essa que eu vivi com esse problema que eu estava passando nessa época. Eu estava muito aperreada, ou absorvida mesmo dentro daquele problema, e eu não sabia o que fazer. Então eu fiz o seguinte, eu disse, eu vou dar uma volta para ver se eu me distraio e esqueço um pouquinho isso. E eu lembro que eu fui num shopping perto da minha casa, cheguei lá na praça de alimentação, sentei com uma casquinha de sorvete. Sentei, eu estava sozinha, fiquei tomando meu sorvete. Aí eu fechei meus olhos ali naquela praça de alimentação, eu fechei meus olhos e me derramei diante do Senhor.
E eu só disse assim: Senhor, aquieta meu coração. Aquieta meu coração, Senhor Deus. Me mostra como resolver isso. Mas nesse momento, Senhor, acalma minha alma, aquieta meu coração. Eu só disse isso no meu pensamento. Então, tomei meu sorvete e continuei. Saí dali, fui dar mais uma voltinha por ali, por dentro dos arredores, né? Aí, de repente, me veio uma coisa assim na mente. E aí eu sentei, parei e fiquei pensando naquilo que tinha vindo à minha mente, né? E eu pensei assim, eu disse: meu Deus, meus irmãos, sabe o que aconteceu? O meu problema já estava resolvido e eu não estava conseguindo ver isso. Eu estava tão aperreada, eu estava tão envolvida dentro daquele problema, tão absorvida, que eu não conseguia enxergar que o problema, na verdade, estava resolvido. Ele só precisava de alguns ajustes, somente. Mas, na verdade, o problema estava resolvido. O Senhor não precisou fazer nenhum milagre para mim. Ele ouviu aquele momento que eu me derramei ali diante dele. Eu me quebrantei diante do Senhor, somente dizendo: Senhor, aquieta meu coração. Me mostre como resolver isso. Eu só disse isso. E foi uma coisa impressionante quando eu vi, que eu disse: meu Deus, isso já está resolvido. Como é que eu não tinha visto isso? Então, o Senhor ouve. O meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouve. O nosso Deus ouve você. Ouve todas as situações que a gente está passando. Então, naquele momento, que quando o Senhor mostrou para mim, eu sentei, foi o Senhor dizendo para mim: Gorete, tu tens um Salvador. O cântico. É a situação do cântico. Gorete, tu tens um Salvador. Meus irmãos, você tem um Salvador. Você tem, na verdade, você não tem um Salvador. Eu não tenho um Salvador. Eu tenho o Salvador. Nós temos o Salvador, o único Salvador. A suficiência de Cristo é isso. É que Cristo, ele é suficiente na vida da gente. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Cristo é suficiente. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos egoístas, somos pecadores. Mas o Senhor nos ama como somos, imperfeitos como somos. E é muito bom quando a gente pensa, eu gosto muito de lembrar que o Senhor sonda os corações. O Senhor sonda o mais íntimo do meu coração. Antes que eu pense, antes que eu faça qualquer coisa, o Senhor já sabe o que eu vou fazer, o Senhor já sabe o que eu estou pensando. Então é bênção. É bênção. A suficiência de Cristo, Ele realmente é o que nos basta. O Senhor é o que nos basta. Então, a suficiência de Cristo nesse versículo, meus irmãos, é para isso. É para a gente não esquecer de olhar para a cruz de Cristo. Para a gente não esquecer que é para Ele que a gente deve olhar. É nele que a gente deve esperar. Que o Senhor nos ouve sempre, sempre, sempre. E que em determinadas situações, circunstâncias da vida da gente, que está todo mundo esperando que a gente faça talvez uma determinada coisa errada, né? A gente possa dizer: não, eu não vou fazer. Eu, porém, não vou fazer. Quem quiser que faça, todo mundo que quiser fazer que faça. Mas Deus não quer que eu faça. O Senhor não quer que eu faça, então eu não vou fazer. É isso que esse versículo quer mostrar pra gente, quer dizer pra gente. Que eu sou diferente. Eu sou sal. Eu sou luz. O Senhor me fez, o Senhor me escolheu, eu sou sua serva. Eu tenho que mostrar a diferença onde eu estiver. Nas coisas que eu penso, nas coisas que eu falo, nas minhas amizades, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Eu tenho que mostrar que eu sou diferente, porque eu sou diferente. A gente não é desse mundo, a gente é do Senhor. Então, o nosso coração é enganoso. Tenhamos muito cuidado com tudo que nos rodeia, com as pessoas que nos rodeiam. Vamos estar verdadeiramente
atentas ao nosso Deus. Vamos nos alimentar da palavra do Senhor, vamos nos alimentar das orações, né? Esse mundo, esse momento tão crucial que a gente está passando com essa pandemia. Meus irmãos, só o Senhor para nos ajudar a atravessar esses dias, somente Ele. E vamos estar derramando diante do Senhor os nossos corações, na certeza de que o Senhor nos ouve e com a certeza do céu, a certeza de que tudo isso aqui vai ficar para trás, tudo isso aqui vai ficar jogado aqui, que a gente vai desfrutar de ruas de ouro no céu, a gente vai desfrutar das bênçãos eternas, a gente vai desfrutar daquilo que o Senhor nos diz, de que nenhuma lágrima mais vai cair dos nossos olhos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso vale muito a pena ser vivido, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, que eu possa ter tocado um pouquinho do coração de cada um de vocês com essa breve palavra. E mais uma vez eu digo, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Amém? Vamos orar mais uma vez, a gente vai encerrar o nosso trabalho nessa noite. Eu queria dizer que logo após a oração, que você não desligue aí a sua televisãozinha, o seu celular, porque nós vamos cantar Fala Minha Alma ao Cristo, tá bom? Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus bendito, louvado, bendito, engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Graças te damos, meu Deus, graças te dou por essa oportunidade preciosa que o Senhor me concedeu, Senhor. Eu louvo o teu santo nome porque tu és bondoso, porque tu és misericordioso e pela certeza, Senhor Deus da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas mais uma vez, Senhor Deus, eu te peço, seja, Senhor, com todas as pessoas que nos ouviram nessa noite, Senhor. Seja, Senhor Deus, com a nossa denominação presbiteriana fundamentalista, com as mulheres dessa denominação, com os homens, Senhor Deus, com os jovens, as crianças, Senhor. Fortalece-nos, Senhor Deus, nos faz mais fortes, Senhor Deus, caminhando, andando nos teus caminhos, Senhor. Muito obrigado por tudo. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor Deus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos cantar Fala Minha Alma agora. Amém. Fala minha alma, Cristo, fala-lhe com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir meu laço, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Fala sempre aos teus filhos, dá-lhes tua direção, enche-os de grande gozo na lida, na oração. Faz-os bem consagrados, prontos a trabalhar para o reino eterno, a vida abreviar. Faze-me ouvir meu laço, em
intimidade mostravas teu querer. Revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze mover meu laço em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia